Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Saluscast. Hoje eu estou com o Igor Barbosa, que vai trazer um pouquinho para nós sobre organização de treino, métricas e formas de avaliação, como que ele faz toda essa organização dos atletas e dos alunos dele. Então, Igor, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo a esse nosso projeto que tem como missão trazer esse tipo de informação e nesse nível técnico altíssimo para as pessoas que estão nos assistindo. Eu que te agradeço pelo convite e espero também poder contribuir um pouquinho com quem for ouvir, né? Porque assim, cada um já tem muitas vezes seu método de treinamento ali montado, estruturado, né? Suas planilhas, enfim. Mas daqui um pouquinho sempre pode ter alguma coisa que a gente acaba colhendo, né? Ao ver o trabalho de outros profissionais também. Eu acredito muito nessa ideia. Perfeito. E hoje em dia, como que tu faz essa organização, esse planejamento dos teus alunos, tanto a curto prazo quanto a longo prazo? Assim, eu acho que o primeiro passo de tudo é sempre tu ter uma boa avaliação, né? Quando a gente fala tanto de atleta recreacional, e especialmente de atleta recreacional, que hoje eu acredito que até quem trabalhe em clubes, especialmente de futsal, futebol de campo é uma realidade um pouquinho diferente, porque é o suprassumo, né? Onde se paga melhor, então tu consegue ter uma dedicação exclusiva. Mas hoje quem trabalha com futsal, quem trabalha com voleibol, também acaba trabalhando com alunos no aspecto recreacional fora dos seus clubes, né? E em cima disso, é, me fugiu agora a palavra, perdão. Tem problema. Ah, a gente trabalha no sentido de mensurar como que essa pessoa chega até nós, né? Porque muitas vezes as pessoas elas praticam o esporte, mas elas não têm um físico adequado para suportar a demanda daquela modalidade esportiva. Então, o que que acontece? É muito importante quando a pessoa chega para nós, seja atleta de rendimento, atleta recreacional, que a gente consiga estabelecer medidas especialmente de força, Uhum. né? Eu gosto sempre assim, e isso me causa um certo ranço, que é a questão do Eduardo Cudê no Inter. Por que que o Inter não rendia, para quem gosta de futebol, né, nesse primeiro semestre de 2024? Muito estava alinhado ao trabalho físico que vinha sendo feito. Que não era um trabalho de força enfim, quando é permitido, né, dentro da rotina do futebol profissional, que é extremamente pesada, mas que é, o treinador acreditava que o treino de força ele pesava as pernas dos atletas para depois ir pro campo, né? E isso é uma inverdade, de certa forma, porque a gente precisa desse trabalho de força para justamente prevenir lesão. Então, assim, eu acho que o primeiro pensamento é a gente ver como é que está esse nível de força, uma razão quadríceps e isquiotibiais, por exemplo, é algo bem importante da gente estar vendo. Como é que está o nível de força de membros inferiores através do agachamento? A gente vai mostrar também um pouquinho depois, né? Como é que a gente pode pensar essa organização. Porque isso, na verdade, é o que vai impactar na segurança e no pensamento que a gente vai ter de como desenvolver o trabalho com aquele indivíduo, na verdade, né? Sim. Independentemente do nível dele. E eu acho interessante tu trazer essa questão do próprio técnico, do Eduardo Cudê, porque hoje muito se fala sobre esse excesso de treino, né? O quanto que o estímulo, quanto mais, nem sempre é melhor. E talvez traziam muito nas reportagens que o treino dele era muito intenso, que era um treino, entre aspas, muito pegado, mas o quanto que esse intenso e esse pegado se transfere para essas valências que precisam ser desenvolvidas e o quanto tu dá o estímulo num certo ponto que, cara, não, o mais não é melhor, tu tá só gerando fadiga, tu retarda esse processo de recuperação, e aí talvez, por conta desses estímulos, o cara fica com a perna pesada, e não por conta do treino de força, né? E na tua prática, tu vê um pouco dessa confusão conceitual dos alunos de entender, tipo, Igor, tu vai colocar essa carga pra mim, amanhã eu não vou caminhar, amanhã eu não vou conseguir jogar, tu percebe isso na tua prática? Pegando esse gancho assim, é o que tu está trabalhando, né? Então, assim, será que aquela grande carga de treino é o que o atleta, é o que o praticante precisa, né? Então, acho que era muito esse caso. O treino é intenso, mas é um treino só de campo. Isso tá gerando uma lesão porque eu tenho ali certos déficits musculares que vão ocasionar uma lesão. Nesse caso do Inter, né? Que foi o que aconteceu, que o DM estava sempre cheio, às vezes com 7, 8 jogadores, e isso no nível profissional tem um custo muito alto. Qual foi a outra pergunta que tu fez, perdão?
se na tua prática, na tua prática hoje em dia com os alunos ou até os atletas amadores, tu percebe essa dificuldade do pessoal entender que não necessariamente o treino intenso vai deixar ele com a perna pesada, né? Muito, muito, porque assim, ó, a ideia, por exemplo, hoje dos corredores que eu trabalho, tá? Eles têm a ideia que eles vão melhorar a corrida correndo. Uhum. Porque é especificidade da prática na cabeça e faz sentido, né? Se a gente for pensar de certa forma. Só que tem coisas que parece que não fazem sentido, mas fazem. Que é o caso do treinamento de força, que tem que ser um treino complementar. Só que é muito difícil criar um nível de consciência nas pessoas de que um treino de força, que é um movimento que não é específico da corrida, ele vai melhorar questão de prevenção de lesão, questão de economia de corrida, que é extremamente importante para quem quer correr especialmente distâncias mais longas, né? Então isso é um trabalho de conscientização que eu acho que é da área, da nossa área como um todo, bem difícil. Porque dentro do futebol, por exemplo, quem veio do futebol trabalhar comigo, futsal também, o pessoal acredita muito no trabalho de potência. Mas para chegar no trabalho de potência, eu tenho que ter uma base de força para suportar fazer aquele trabalho de potência. Então, assim, o trabalho específico dentro das modalidades, ele é muito específico, não, o trabalho de base dentro das modalidades, ele é muito suprimido em virtude da crença das pessoas no trabalho específico. Sim. Até porque a potência ela é gerada pela aplicação de força, né? Também, É, também. Tem momentos que a gente pode intercalar, inclusive depois tem uma imagem que a gente vai estar vendo vários métodos de treinamento e como que a gente pode aplicar eles, né? O nível de evidência deles para desenvolver determinadas valências, enfim, né? Determinados objetivos dos pe- alunos. perfeito. Acho que vamos para aquela primeira imagem então que tu trouxe, pode ser? Pode ser. Que é isso, essa mesmo. Que tem tudo a ver com o que a gente estava falando agora, né? Que essa questão, isso daqui, pessoal, basicamente é como funciona, como deveria funcionar no mundo perfeito, né? A organização do treinamento. Só que o que que acontece muitas vezes? A pessoa já está fazendo a sua prática, seja de corrida, seja beach tênis, seja pádel, seja futsal, enfim, e ela precisa desenvolver tudo isso, só que o prioritário dela não é desenvolver isso, o prioritário dela é jogar, é competir, enfim. Então a gente tem que achar janelas dentro desse treino, especialmente para aqueles atletas que competem bastante, que treinam bastante ao longo da semana, pensar formas que esse trabalho, esse desenvolvimento não atrapalhe a rotina de treinos, Sim. né? E conscientizar quando vai atrapalhar, quando é possível atrapalhar. Então como é que eu organizava isso, Henrique? Eu fazia um questionário e perguntava assim, ó, quais são as competições que tu realmente acha extremamente importante? Porque daí a gente vai trabalhar para que tu chegue bem nessas competições, dentro do teu calendário. Algumas a gente vai ter que deixar de lado, não dá para competir todo final de semana e querer evoluir 100% a parte física e 100% a parte técnico-tática. Às vezes a gente vai ter que dar uma ênfase para uma coisa, uma ênfase para outra quando for possível. E muitas vezes esse aluno, especialmente o recreacional, ele chega para a gente nesse primeiro nível, que a gente tem que desenvolver desde o período preparatório geral, que é onde o aluno ele não tem um bom nível de força ainda, e a gente tem que desenvolver padrão de movimento dentro do trabalho de força, desenvolver ganho de amplitude de movimento, para ir passar para o segundo passo, que é desenvolver a força máxima, depois que já tem essa base feita. Só que aqui eu matei 4, 6 semanas, muitas vezes, depende de quantas vezes na semana também o aluno se Sim. propõe a treinar. Para depois eu passar para a fase de força e potência, né? E depois maximizar lá no período competitivo e dar uma ênfase maior na parte de potência. Então, assim, quando a gente vê, tem muitos profissionais que falam aí também em outros podcasts. Eu gosto muito do Ciência da Bola, não sei se tu conhece, Conheço. que eu ouço bastante. Eles comentam, cara, sempre que tu tem a oportunidade de treinar força com teu aluno, treina. Uhum. Com teu atleta, treina. Porque vai fazer diferença para prevenir lesão e melhorar desempenho. É o carro-chefe, É né? o carro-chefe. Então é muito difícil da gente desenvolver isso tudo. Isso aqui, muitas vezes, para um atleta, um aluno que já compete ao longo de uma temporada, nós vamos levar praticamente aí metade da temporada até mais para conseguir chegar
lá no verdinho, que seria esse trabalho mais... Normalmente se trabalha no amarelo pro verde dentro da periodização, né? Sim, e eu percebo que todas essas fases, por mais que os autores tragam nomes diferentes, tudo é sobre força, Tudo é sobre sobre força. aplicar força e melhorar a sua capacidade de trabalho perante determinadas cargas, né? Exatamente, exatamente. Tanto que a gente tem que saber o momento de dosar, até pela questão dos processos inflamatórios que a gente causa Uhum, dentro disso, né? perfeito. Então, assim, tem muitas ferramentas hoje de mensuração ali de carga de treino, especialmente carga interna. Então, a gente tem que saber como utilizar também esses parâmetros dentro do treinamento, monitorar no treinamento de força e no treinamento específico, para a Uhum, gente conseguir mensurar semana a semana e ver se aquela carga total que eu estou trabalhando com o meu aluno ou a progressão que eu estou fazendo está dentro de limites seguros para executar, sim. né? E eu não sei se acontece, já aconteceu contigo do pessoal confundir o que que é o treino específico e o que é o treino físico. Exemplo, às vezes as pessoas acham que o treino específico do futebol, quando eles vão te procurar, tu vai entregar só uma bola para eles. Vai fazer movimentos de deslocamento com passe, vai fazer movimentos de cabeceio. Então, às vezes acham, confundem com elementos técnicos, em vez de trazer já, né, consigo aquela ideia de que o treinamento específico está relacionado a estímulos que vão gerar uma especificidade, porque tu desenvolve essas valências físicas para performar dentro do esporte. E isso é perpetuado dentro do esporte de rendimento, né? A gente não Uhum, pode ser cego, porque o que que acontece? Se lá na ponta ainda está acontecendo dessa forma, o resto da pirâmide toda também vai seguir da mesma maneira, só copia. independente, só copia. É o profissional que trabalha muitas vezes só dentro do aspecto técnico e não do aspecto hoje que a gente já tem observado muita gente trabalhando e a evolução do futebol, se a gente for pegar aí de 2018, 2019 para cá, tem se voltado muito para essa área. Hoje se comenta muito. Eu dou o exemplo porque é o que eu acompanho mais, né? Porque eu Sim, trabalho mais também dentro do futebol, mas que de 2016, 17 para cá não ganha mais campeonato o time que não é profissional. Profissional de verdade. sim. Porque nós temos realidades muito diferentes. Nós temos ainda algumas realidades, trazendo para nossa aldeia aqui, né? Por que que o Grêmio tá mal esse ano também? Por que será, né? Por que será? Porque ainda a coisa é feita muito de forma arcaica, da maneira que era feita muito antigamente. A boleiragem que a gente chama, né? Ainda acontece muito. Sim, E a gente vê essa quebra, Eduardo Cudê, Roger Machado, por exemplo, com hoje, certeza. porque são linhas diferentes, uma linha um pouco mais moderna, mais científica e uma linha mais boleiragem. E a gente vê que as coisas já estão se sobressaindo muito mais pro lado técnico-científico da coisa do que só pro lado técnico. E comentando o que tu falou, essa crença é muito presente. De que, o treino específico é só fazer os movimentos do jogo e coisa e tal. Mas eu vou fazer um agachamento diferente aqui, um agachamento com salto, não sei o quê, porque isso aqui que eu vou usar. Não é bem por aí a coisa, né? Eu acho que a gente está passando uma transição com os profissionais do futebol de aplicar as suas formas de trabalho muito mais hoje baseado na ciência e aqueles que por muito tempo falaram assim: ah, eu não preciso estudar porque quem sabe de futebol não precisa estudar. E esses estão ficando para trás porque a ciência está engolindo eles, né? Exatamente. Então, e essa ruptura provavelmente vai ser muito forte, começando pelo Roger, que com certeza tem bastante pessoas ali que tá na linha de frente do conhecimento para entregar esse conteúdo quente dessas novas formas de trabalhar para que os atletas performem mais treinando menos. Não precisa treinar mais, né? Isso é dentro, especialmente, eu acompanhei também bastante tempo o atletismo, tá? No atletismo, até por ser uma modalidades individuais, né? Tu trabalha com um grupo menor. Dentro do futebol se trabalha com grupos muito maiores. Já se utiliza essa questão dos menos é mais. Às Aham. vezes, treinar 4 vezes da semana, dependendo dos estímulos que eu dou, é suficiente? Eu não preciso treinar mais do que isso, dependendo da fase do treinamento, do estímulo que eu tenho projetado para aquela semana, né? E quando tu traz para algumas realidades, algumas crenças, e essas crenças que são um grande problema ainda, né? Porque a crença muitas vezes ela não vem de um conhecimento
científico que vai dar essa margem de segurança para a gente trabalhar. Não é 100% seguro, mas a gente consegue diminuir muito o risco. E em cima disso, não é o menos é mais, é o mais é mais. E aí já a coisa começa a pegar pro lado da lesão, especialmente, né? O overtraining, o atleta gosta de. Tem muito atleta que gosta de treinar mais e dar uma alta carga de trabalho e acha que aquilo ali é o que funciona. Sim, Só perfeito. que Não é bem assim. não é bem assim. Vamos passar pro próximo, Gabriel. Aí. E aqui a gente traz daí essa questão que nós estávamos comentando dos métodos de treinamento e como que muita coisa que a gente vê, especialmente em rede social, TikTok, YouTube, né? Dentro disso aqui. E quando a gente olha aqui nessa imagem, não é bem assim que talvez a coisa funcione, né? Tem muita gente que hoje vende o treinamento com a utilização lá de kettlebell, kettlebell training e tal, que é uma metodologia toda voltada dentro do trabalho somente com kettlebell. Ele é uma ferramenta muito bacana. Eu Sim. gosto muito, utilizo muito. Mas a gente vê aqui, ó, dentro dessa tabela, desse quadro, na verdade, os métodos de treinamento resistido e os objetivos, né? Hipertrofia, força e potência. E aí a gente observa ali, quanto mais sinaizinhos demais nós temos, maior o nível de evidência que aquele método de treinamento é capaz de incrementar aquele objetivo, né? Por exemplo, quando a gente olha hoje, tem crescido bastante o trabalho dentro do treinamento excêntrico, ele é um treinamento muito eficiente tanto para desenvolver hipertrofia, quanto força, quanto potência. E ele desenvolve também muito mais rápido, conforme a gente já consegue acompanhar. Por exemplo, o nórdico. Por que o exercício ali, o nórdico, ele é tão utilizado? Hoje está dentro do FIFA 11+, por exemplo, também, né? Porque ele é um exercício que ele vai desenvolver força de maneira muito rápida. Eu vou ter ganho ali de sarcômeros em série no meu músculo de maneira muito rápida. Em 6 semanas já tem um ganho muito expressivo. E, como a gente sabe que mais sarcômeros em série, maior a velocidade de contração. E quando eu trago isso para o esporte, a velocidade de contração é altíssima, dependendo da modalidade, eu vou acabar tendo ali um componente importante para prevenir lesão. Então, hoje o treinamento excêntrico, muito por esse componente que ele traz, por essas adaptações que ele é capaz de trazer, ele acaba sendo muito utilizado dentro do contexto esportivo. Enquanto a gente ainda vê também o treinamento lá com o kettlebell, como eu estava comentando, só que a gente vê que dentro, tanto para hipertrofia, quanto para força, quanto para potência, dependendo da maneira que eu trabalho com ele, ele não seja assim tão impactante, ou tenho maneiras mais eficientes é, de trabalhar dentro do esporte para desenvolver determinadas capacidades. Um outro treino aí que está ficando muito, muito famoso, especialmente aí TikTok, YouTube, que são lá os levantamentos de peso, Uhum. né? E a gente vê que para potência, quando eu chego naquela fase, talvez seja uma alternativa interessante de trabalhar dependendo da minha especificidade. Mas às vezes eu já vejo também pessoas trabalhando para desenvolver força com ele. Talvez não seja a maneira mais adequada de desenvolver força, talvez eu tenha outros métodos. E veja bem, Henrique, eu não estou querendo defender método de treinamento. Pelo contrário, eu sou contra métodos fechados de treinamento. Porque cada aluno que chega é uma especificidade. Porque ele vai ter um nível de força de quadríceps de uma forma, de isquiotibiais de outra forma, padrão de movimento de uma forma, sente dor assim. Tem a preferência também do aluno por treinar de certa maneira, que a gente tem que levar em consideração pela questão da motivação do treinamento. Então, nós temos que entender tudo isso para saber como aplicar em cada fase do treinamento da melhor forma possível. Sim. São ferramentas, né? E tu Ferramentas. vê que tanto a hipertrofia, a força, elas são adaptações, elas vão ser consequências de como tu vai manipular os estímulos. Então, às vezes, tu vê as pessoas mais fanáticas vão dizer, ah, porque para hipertrofia é X, né? Para potência é isso. Mas, na verdade, não tem como tu desligar o interruptor da hipertrofia, desligar o interruptor do ganho de força. O estímulo que tu vai dar, ele vai estar gerando essas adaptações, só que em magnitudes maiores e em magnitudes maiores, dependendo de como tu vai manipular, né? Exatamente. Eu acho que até pode passar para a próxima imagem, Gabriel. Aí. E aí, quando tu fala em magnitude maior e magnitude menor, eu acho que casa perfeitamente com essa imagem.
E eu acho que o pessoal da educação física. Tu já tinha visto essa imagem alguma vez na tua vida? Cara, eu já tinha visto porque eu já pesquisei muito sobre inflamação e tal, mas eu entendo que as pessoas não viram. 90 e tantos por cento não viram, Exato. né? E eu acho que isso é uma coisa que, pra quem tá olhando, tá, gente? Isso aqui é a parte de recuperação do dano muscular, né? Inflamação pós-treino, né? Como é que funciona essa cascata inflamatória após o treino. E aí, quando o Henrique comenta da questão da magnitude do estímulo, voltando, tem várias formas de a gente fazer esses controles de carga, né, Henrique? Quando a gente trabalha no esporte, nós temos que observar tanto carga interna quanto carga externa, né? Temos que ter tudo isso na ponta do lápis calculado. Por exemplo, assim, vou trabalhar dentro do futebol, dentro do futsal que eu trabalhei pelo menos 1 ano e meio aí, né? Enquanto estive aqui em Santa Maria. Nós temos que anotar a minutagem que a pessoa tá jogando. Nós temos que anotar, dentro do treino de força, a quilagem total por grupo muscular. Em relação à carga interna, nós temos que anotar quanto tempo de treino ela faz na semana e qual a percepção de esforço. Isso é o básico, Uhum. porque nós não temos ferramentas como secar, né? Muitas vezes não temos como estar medindo também lactato, enfim, medidas mais internas, né? Então, tudo isso a gente está tentando estimar processos que têm a ver com essa parte inflamatória. Só que isso muitas vezes a gente não vê dentro do curso, a gente tem que buscar fora, e muitas vezes dentro do nosso curso a gente não aprende como pesquisar fora, Uhum. né? Pergunta aí para nossa galera da educação física quantos artigos que eles leem por semana, por mês. Uhum. Talvez depois do TCC, Nenhum, né? nenhum, É. né? Então o que que acontece? Se eu tenho um estímulo com maior magnitude, aí a gente pode trazendo novamente aquele exemplo do atleta que ele já compete num bom nível, mas ele não pratica treinamento de força, tá iniciando ali, vai chegar para começar a treinar, né? Se eu der um estímulo muito forte para ele, um estímulo de uma magnitude muito alta, o que que vai acontecer? Esse processo inflamatório que nós estamos observando aqui, que ele pode durar até 7 dias, primeiro que ele vai ter esse processo, talvez dure quase 7 dias ali a dor muscular tardia, né? Porque ele nunca é um estímulo diferente. Quando a gente tem um estímulo diferente, tende a acontecer isso, né? E eu tenho que saber dosar isso então. E uma das formas que eu tenho são essas ferramentas, mesmo que indiretas, para estar aferindo semanalmente. E eu tenho que saber controlar isso para conseguir trazer um estímulo de uma magnitude adequada para esse atleta. Então, o que que acontece? Especialmente nas 48 horas que a gente fala lá que tem o pico inflamatório, por que que isso acontece, né? Porque nas primeiras 24 horas depois que eu treinei, o que que eu fiz quando eu treino? O que que é o treino? É um estresse. É um estresse, é um dano. Eu tô gerando um dano no meu músculo. E nas primeiras 24 horas vai entrar lá quem vai fazer a limpeza, né? Dentro dessa cascata inflamatória vão entrar lá os macrófagos pró-inflamatórios, macrófagos M1. Então, o que que vai acontecer? Eles vão começar a fazer a limpeza. Eu vou começar a sentir uma dorzinha. E aí, por que que de 48 horas é meu pico inflamatório? Quando a gente olha aqui para essa imagem. Porque vai entrar também os macrófagos M2, que são os macrófagos anti-inflamatórios. Então, eu vou ter mais um grupo trabalhando ali junto. Uhum. E aí, isso tudo tá... Esse processo de dor que eu tô tendo ali, na verdade, é um processo de reconstrução muscular que vai gerar uma adaptação para melhorar também. Daí a gente olha lá para os princípios do treinamento, lá a parte de supercompensação, eu vou estar tendo um pouquinho mais ali de desempenho no meu próximo treino, um pouquinho mais no outro, um pouquinho mais no outro, até que eu consiga chegar naquele rendimento que eu quero. Só que se eu extrapolo esse estímulo, seja por uma sessão só muito forte, ou seja por uma sequência, e aí entra a questão de uma carga de trabalho muito grande, né? Uma sequência de estímulos muito forte, eu vou estar colocando inflamação em cima de inflamação, então eu vou estar dano em cima de dano. Uhum. E aí a gente entra no overtraining, né? Entra na lesão, que isso pode estar gerando. Então a gente tem que entender como que esse processo funciona e entender que quanto mais treinado o meu atleta, menor vai ser essa janela inflamatória. Então,
atletas profissionais, como a gente pega, por que que eles jogam a cada 72 horas ali, muitas vezes conseguem resistir, ter um bom desempenho? Porque essa janela, essa cascata inflamatória deles já é menor. Sim. Eles já conseguem se recuperar mais rápido, né? E quando eu chego lá pro meu atleta iniciante, lá na parte de treinamento físico, muitas vezes essa janela vai ser maior. Então a gente tem que ter ferramentas para monitorar e saber identificar quando métodos também para ir progredindo essa carga de uma maneira segura. Sim. Então, faço uma avaliação, monto um treino, identifico essa magnitude do treino e a partir daí eu vou tendo métodos de progressão seguros. Uhum. E aí a gente vai ver depois. Pode passar, Gabriel, para a próxima imagem, eu acho que já é na próxima exatamente, ó. O que que esse gráfico ele nos traz? Ele traz no eixo horizontal a questão da carga de treinamento hipotética, né? Sim. Essa é uma imagem representativa. E na vertical eu tenho ali o risco de lesão, né? O que que acontece? Se eu tenho um estímulo muito baixo, e muitas vezes é o que eu também vejo muitas pessoas fazendo, não, mas eu vou fazer um reforcinho muscular para não me machucar. E aquele reforcinho, na verdade, ele tá muito Inadequado. inadequado, né? Ah, Ele tá aquém dessa curva que a gente precisa para gerar uma adaptação suficiente para prevenir essa lesão e maximizar o desempenho. Então, assim, o demais também não é benéfico, porque daí vai entrar naquela questão que a gente comentou do processo inflamatório sobre processo inflamatório, um processo inflamatório exacerbado, e vai gerar um overtraining, uma lesão, enfim. Então eu tenho que calcular, eu tenho que saber identificar essa carga ótima, que é justamente o que vai trazer esse máximo desempenho, aliado a uma maior segurança, né, uma maior longevidade do meu atleta dentro da modalidade, porque alguma vez quase 100% dos atletas vão acabar tendo algum tipo de lesão em virtude da sua prática. Então a gente tem que tentar, na verdade, o máximo possível reduzir esse risco, sim. né? Então identificar qual ou mensurar qual é essa carga ótima de treinamento é fundamental, porque daí a gente vai ter um ganho. E aí quando a gente traz para o aspecto recreacional a pessoa, muitas vezes que treina que compete recreacionalmente, né, não é profissional, um atleta amador, ele também tem a questão estética aliada. E a gente vê que a questão estética também vai melhorar com a carga ótima, Sim. né? Então, assim, essas ferramentas que eu comentei anteriormente, elas são fundamentais. Então, se a gente não faz no mínimo isso, nós estamos muito atrasados. Entendi. Top. Não sei se fui claro, assim, Claro, com nessa ideia, certeza. porque é bastante coisa pra gente conversar em Exatamente. 15 Até, minutos. Gabriel, volta na outra imagem ali da inflamação. É isso. Para o pessoal de casa, talvez que não é tanto da bioquímica, entender, para a gente conseguir parafrasear ali os macrófagos M1 e M2. É como se o estúdio aqui fosse uma célula, aí o exercício destrói esse estúdio, então pensa que esses armários aqui estão no chão, essas luzes estão no chão, esses copos estão no chão, e aí vem os macrófagos M1 para dizer, ó, aqui tem umas coisas quebradas da estante, mas a estante é aqui, bota as coisas aqui. Aí os copos eles ficam aqui, então traz para cá. E aí os macrófagos M2 vêm para reparar isso. Então vem para montar essa estante de novo, botar ali um livro em cima do outro, colocar esse copo em cima da mesa porque ele estava no chão. Então, para o pessoal entender que vai chegando essas células e vai reorganizando ela para que ela esteja pronta para o próximo estímulo. Exatamente. Eu gosto de fazer muita analogia do carnaval. Primeiro dia de carnaval, o que que acontece? Suja tudo, né? Aquela avenida, assim, né? E aí, o que que vem primeiro? Vem uma equipe Para de limpar. limpeza e depois que limpou tudo, se identificou o que que tá quebrado ali. O que que a gente tem que consertar pro próximo dia de festa. Aí vem a equipe de Manutenção. manutenção. Pra gente poder ter o próximo dia de festa, que seria o nosso próximo treino nesse caso, né? Eu gosto muito Perfeito. dessa analogia do carnaval. Show de bola, Gabriel. Pode ir. Isso aí. Aí, pode passar. E aqui, na verdade, o que que é isso? Isso aqui é agora, representação numérica da imagem anterior, né? E, inclusive, elas são do mesmo estudo, onde eu vou ter aqui no eixo horizontal a parte de mudança da carga de treino percentual por semana, né? E a probabilidade de lesão. E o que que esse estudo ele traz pra gente e é muito interessante? Que
Se eu tô medindo lá minha carga interna de treino, né? Faço lá as medidas de... que é bem simples de fazer. O Henrique, ele treina uma sessão lá de 60 minutos, uma intensidade 5. Tenho uma carga em unidades arbitrárias de 300, tá? Então, ele treina 2 vezes na semana, 600, correto? Numa mesma intensidade para o mesmo tempo de treino. O que eu tenho que pensar, ou qual seria essa dose segura, se eu quisesse aumentar esse estímulo para a próxima semana? De Dentro 5 a disso. 10%, de 5 a 10%, talvez de acréscimo. E aí esse estudo traz isso pra gente, ó, que é bastante interessante. Ele traz que até ali 15%, 20%, eu ainda consigo com uma certa segurança. Dependendo do período que tá a pessoa, o atleta. Exatamente. Eu ainda consigo trabalhar com 20%. Se eu trabalho até 10%, é ainda muito mais seguro, né? Então, esse estudo ele traz pra gente, dentro dessa percepção de esforço, dessa medida bem, bem simples, que se eu aumentar semanalmente até 10%, eu estou trabalhando de uma forma segura. Então, o que acontece? Se deu 600 essa semana, aumentei 10% para a próxima, na próxima semana eu posso ter até 660. Uhum. E assim eu posso ir trabalhando e aumentando com uma boa margem de segurança, desde que o meu aluno, meu atleta, ele entenda como me dar essas medidas subjetivas de esforço. Tem mais isso, né? Tem que fazer também esse processo de Treinamento, né? treinamento também dentro dessa escala para que ele consiga dar uma resposta da maneira mais fiel possível, né? Mas é uma forma que a gente tem aí de conseguir progredir em relação à carga interna com uma boa segurança, né? E eu fico pensando na importância de tu progredir aos poucos, porque às vezes tu desensibiliza a tua célula de uma forma potencial tão alta que tu meio que vai queimar esse processo do passo a passo. Pode ser que tu diminua depois a capacidade dela receber determinados estímulos, porque tu já ligou demais o volume no início. Isso acontece muito com os mecanosensores, né? Através da mecanotransdução, essa capacidade que a nossa célula tem de receber esse sinal mecânico para que traga esse sinal, essas mensagens para dentro da célula para que os processos bioquímicos aconteçam. Então, às vezes tu queimar a largada não é positivo para tua célula, né? Tu fazer esse degrau por degrau é muito mais importante para tu não desensibilizar ela. Ela ficar sempre com aquele potencial sensível para tu dar o estímulo e ela responder. Dar o estímulo e ela responder. Não queimar a largada, né? Como a gente comenta. O Gabriel pode passar para a próxima imagem, por favor. E aí a gente tem um outro índice que ele até não é tão novo assim, mas na nossa área ele acaba sendo ainda um pouco novo e pouco utilizado, que é o agudo crônico. O que é esse agudo crônico? É exatamente o que a gente estava comentando agora em relação à medida subjetiva de esforço, né? Multiplico ali pelo tempo de treino e vou ter a minha carga interna de treino da sessão, né? E aí, como é que eu calculo esse agudo crônico? E ele é um índice, assim, que tem uma aplicabilidade prática bastante interessante. Que a minha margem de segurança, ou a minha margem de evolução, é trabalhar entre 0,8 e 1,3, né? Dentro dessa curva que a gente observa, né? Por quê? Porque menos que isso já é um estímulo débil. É um estímulo muito suave. E acima de 1,3 já é demais. Então é outra forma que a gente tem, e aí ele já considera também o período crônico, né, desse treinamento, porque como é que eu faço esse cálculo? Eu pego a minha carga de treino em 4 semanas, eu faço a média, somo, né, faço a média, divido por 4, e eu pego a minha última semana de treino, a minha carga aguda da última semana, e divido por essa carga crônica. E eu vou ter esse índice, e se esse índice estiver entre 0,8 e 1,3, é mais um número de segurança que a gente tem para conseguir identificar se para o nosso atleta a gente está conseguindo trabalhar no ritmo adequado e confortável, né? Quando eu Sim. coloco no aspecto de não causar nenhum desconforto, lesão, enfim. É mais um índice que a gente tem aí que é bastante interessante, tá? É um índice que ele dá um pouquinho de trabalho de fazer, porque eu tenho que ter monitorado já pelo menos 4 semanas para começar A ter o a parâmetro. ter o parâmetro, né? Mas se eu evoluo de 10 em 10% e consigo me manter ali entre o 0,8 e 1,3, preferencialmente ali mais perto do 1, um pouquinho acima do 1, para estar gerando esse estímulo um pouquinho mais robusto,
eu vou estar conseguindo aí mais um indicador que eu estou conseguindo trabalhar com segurança ali com o meu aluno. Isso é uma coisa que, enquanto eu estava também como docente na UFSM, eu cobrava muito da galera, especialmente dentro dos projetos. Tá, mas como é que tu está controlando o que o cara está fazendo lá dentro da equipe esportiva, né? Como é que tu está controlando isso? Será que tu não tá dando estímulo para mais ou para menos? Como é que tu pensa o treinamento se tu não tá monitorando aquilo que tá sendo feito, as cargas que tu tá utilizando? Então, assim, tudo é métrica hoje, né? Que a gente consegue trabalhar e não tem muita dificuldade, assim. Nada é muito difícil, são ferramentas básicas. Eu não tenho custo nenhum para desenvolver, para utilizar essas ferramentas. Então, assim, a proposta de trazer esses índices hoje é, na verdade, para que a gente consiga estar utilizando ferramentas validadas que traga mais segurança e mais resultado, Uhum. E sem depender tanto da tecnologia. sem depender tanto da tecnologia. Não preciso ter um equipamento lá, um isocinético de 250 mil reais, eu não preciso ter nem um Elastic da vida lá que é 5 mil reais, ou Sim. assinatura ali 300 reais. Não preciso ter esse investimento. Se eu tiver melhor, se eu tiver condições de ter, mas eu consigo utilizar algumas ferramentas aí para pelo menos me dar parâmetros para desenvolver o meu trabalho de forma segura. Perfeito. Acho que pode passar aí, Pode Gabriel. passar. E aí a gente volta ao que a gente estava conversando lá no início, que dentro daquelas fases do treinamento que nós tínhamos observado, primeiro, daquelas 4, 6 semanas que normalmente a gente trabalha padrão de movimento, desenvolvimento de amplitude. Depois eu vou entrar no trabalho de força máxima. Por que que eu entro no trabalho de força máxima? Ah, eu tenho que trabalhar força máxima. Mas por quê? Quase todas as modalidades, ali quando a gente fala do futebol, ou das modalidades de raquete também, a gente precisa muito de potência, né? Só que quando que eu começo a trabalhar potência? Que requisitos que eu tenho que ter? E essa figura, ela traz essa questão para nós, né? O que que eu tenho que medir, basicamente? Eu tenho que medir quanto de força de membros inferiores o meu aluno tem no agachamento. Quando ele chega a uma vez a sua massa corporal para uma repetição máxima, seria um bom indicador para eu começar a inserir o trabalho pliométrico, né? O trabalho de potência dentro dessa rotina de treinamento. Para o pessoal entender só uma vez a massa corporal para uma repetição, só atrás, porque às vezes tem Seria gente eu que não é da área. fazer, né? Eu, Igor, que peso 92 quilos, colocar 92 quilos lá numa barra de agachamento e fazer uma repetição. E aquilo ali seria o meu máximo, eu não conseguiria fazer duas, Perfeito. tá? A partir disso, a gente já consegue trabalhar com alguns elementos básicos, e aí, vindo da minha prática, tá? Isso. Eu tenho que trabalhar de uma maneira conservadora no início, a parte pliométrica, porque por mais que eu tenha ali uma vez o indicado ali, o nível de força, né? Uma vez a massa corporal para 1 RM, ainda assim, às vezes as articulações, tornozelo, joelho, se o aluno não está muito adaptado ainda com a parte de aterrissagem do salto, pode sentir ali um certo desconforto nas primeiras vezes que for executar. Então, tem um período de adaptação também para a gente conseguir estar desenvolvendo o trabalho pliométrico. Mas o ideal para a gente conseguir trabalhar praticamente tudo, aqui também essa imagem traz um caráter mais conservador, que ela traz aqui que a gente só pode trabalhar tudo de pliometria depois que eu desenvolver ela 2 vezes. Então, o Igor, de 92 quilos, teria que pegar 184 quilos para uma repetição máxima. E a gente sabe que isso é muito difícil, né? Na nossa prática. Então, quando eu chego lá em 1,5 vezes, que não é um valor assim ah, tão, Fácil ou tão tão difícil? difícil assim de se alcançar, né? Uhum. Tão exacerbado, eu já consigo trabalhar praticamente tudo. Faço esse período adaptativo e já consigo trabalhar praticamente com todos os elementos aí da pliometria, né? Que seria o drop jump, que é o salto que eu caio da caixa, aterriço e prontamente já faço um novo salto, por exemplo. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha prática? É só para o cabeceio? Não. O trabalho pliométrico é justamente para a gente conseguir desenvolver uma melhor velocidade de arranque, né, ou aceleração lá num sprint, por exemplo, uma velocidade final de sprint. Então, consigo trabalhar melhor essas questões. Para o corredor, economia de corrida, porque eu trabalho ciclo alongamento e encurtamento, onde eu vou utilizar fontes passivas, fontes que eu não gasto energia para produzir movimento, né? Então, o trabalho pliométrico aí associado a essa parte de trabalho de força é extremamente importante. Então, essa é a base.
faço uma base de padrão, amplitude, chego a pelo menos lá uma vez, nesse caso no agachamento, insiro um período de adaptação ao treinamento pliométrico, especialmente a parte de aterrissagem. Depois eu parto aí para fazer um trabalho bem completo pliométrico, é uma parte de potência com esse meu aluno, ainda mais inserindo carga muitas vezes, né? Que hoje se utiliza muito também. Tem métodos de treinamento hoje que utilizam uns 20 centímetros ali, utilizando alguma carga externa também junto ao corpo, mas para isso a gente aumenta muito também a sobrecarga nas articulações. Então, eu tenho que ter esse período adaptativo, eu posso trabalhar com alguns movimentos antes, o squat jump, o counter movement jump, né? O counter movement jump basicamente é um pulo para cima, Sim. para resumir a história, né? Uhum. E eu consigo trabalhar com essa parte mais básica para depois ir desenvolvendo partes mais complexas dentro desse treinamento que são fundamentais, seja para modalidades de corridas de fundo, seja para o futebol, seja para o próprio atletismo, corridas rasas. Todas as modalidades, ou a grande maioria das modalidades que a gente vier a trabalhar, vão se beneficiar desse tipo de treinamento e vão seguir essa lógica de trabalho, que é desenvolver força para depois desenvolver a potência. Perfeito. Show de bola. Vamos passar, Gabriel. E aí uma frase que eu... Esse material eu retirei de um curso que eu ministrei ainda no primeiro semestre desse ano, que é o exercício, ele é um estímulo nocivo para o nosso organismo, né? Então ele faz mal para o nosso organismo, fazer exercício faz mal, né? Pega esse corte aí depois bota lá, vamos chamar de louco, Gabriel. Que induz uma adaptação benéfica e saudável quando ele é bem prescrito. Pode passar a próxima imagem, Gabriel, que daí essa frase ela complementa a anterior, que o exercício é como um fármaco. Eu faço hoje doutorado em farmacologia, Top. e aí quando eu entrei nessa parte, eu acabei trazendo, é, observando essa frase, na verdade, né, dentro do treinamento físico também. O exercício ele é como um fármaco que induz respostas fisiomecânicas, nesse caso, né, no organismo e que em doses supramáximas, ou seja, em doses muito altas, ele é tóxico. Se eu tomo lá 2 paracetamol 750, vai fazer mal? Vai me dar uma Ai. baita dor, no mínimo uma dor de estômago, né? Se eu treinar demais lá e eu não tô habituado, vai fazer mal? Vai, eu vou ficar uma semana caminhando manco. É a mesma lógica. Um fármaco mal utilizado, o exercício mal prescrito, é um dano que eu Tanto tô que causando ao meu corpo. a gente tem até condições fisiológicas que nos retratam isso. Por exemplo, a rabdomiólise, né? Que é um excesso de treino, no caso, faz com que tu degrada tanto o teu sistema musculoesquelético que os teus órgãos eles não suportam e aos poucos pode até dar falência de alguns órgãos, né? Através da rabdomiólise aí tem o xixi preto, muita dor muscular e isso aí tá muito relacionado com a dose, uma dose supramáxima, né? Exatamente. E como a gente comentou anteriormente, né, eu acho que, parando agora, fazendo uma pausa, né, nós temos dois, até para não confundir quem for nos ouvir depois. Nós temos duas conversas aqui praticamente. Uma, como é que eu desenvolvo o trabalho físico dentro do esporte, especialmente a parte de treinamento resistido e potência, né? Resumindo, novamente, trabalho padrão, amplitude, força e chego na potência. E o outro recorte que a gente pode fazer é como que eu monitoro isso, que foram aquelas imagens anteriores ali que a gente conversou, que é do processo inflamatório, que é monitorar carga interna e carga externa de treinamento, né? Quilagem total é uma forma. A carga interna ali através da carga de treinamento quanto do índice agudo crônico é outra forma que a gente tem de estar mensurando. E outra forma que eu, inclusive, não trouxe aqui na apresentação, mas a gente pode monitorar também através da perda de desempenho no Counter Movement Jump, Uhum. né? Que a gente pode utilizar hoje aí tem o MyJump, que é um aplicativo que é bastante utilizado. Posso utilizar outros recursos também através ali da cinemetria 2D, como o Kinovea, né? Que é gratuito. Né? Pela a cinemetria, tu faz o vídeo e aí tu vai ver essa perda de altura ou tu vai conseguir ver a perda de velocidade? Trabalha com a perda de altura, Ah, na perfeito. verdade, né? Uhum. Quando tu chega ali pelo menos 10, 15% de perda, tu sabe que aquele indivíduo, ele tá ali com um desempenho muito comprometido ainda. E claro,
Novamente, eu tenho que ter um bom padrão de movimento dentro do salto. Não adianta ser no primeiro mês que eu já queira desenvolver isso, porque eu vou ter um resultado mentiroso. Sim. Se eu estou fazendo um processo de aprendizagem de salto vertical com o meu aluno, e ele começa ali no primeiro mês já a medir perda de desempenho no salto, talvez ele não esteja perdendo, mesmo que ele esteja fadigado. Porque Uhum. ele está aprendendo a saltar e o desempenho dele no salto vai melhorar. Então, talvez as primeiras 4, 6 semanas ali, dependendo do número de sessões que o aluno faz, ele esteja num processo de aprendizagem. Uhum. Então, depois que ele aprender que ele tiver com um bom padrão de salto, eu posso utilizar isso também como uma ferramenta para medir essa prontidão para a atividade física, né? Para o exercício físico, para o treino, enfim. E aí a gente pode estar utilizando também, agora me fugiu o nome É outro aplicativo. o ImageJ. ImageJ. Ele é um aplicativo, na verdade, que ele é bastante utilizado para medir a parte de... Se utiliza lá nos ultrassons, por exemplo, quando eu quero medir a espessura muscular. Uhum. Se utiliza esse software para fazer essas medidas. E a gente pode pegar também os recortes da imagem, que seria o pico de altura do salto. Eu tiro um print ali, por exemplo, quando chega nesse pico de altura. E daí eu consigo medir ali, consigo colocar, se eu tiver uma referência dentro da imagem junto. Por exemplo, eu sei que tem a cadeira que tem 50 centímetros de altura. Tá do lado dele lá no momento que ele for fazer o salto. Então, ele saltou, eu informo no aplicativo que aquilo ali, que a cadeira tem 50 centímetros, e a partir daquela escala que tem na imagem, eu consigo, dentro do software, calcular, né? Pedir para calcular quanto que o meu aluno está saltando. A Entendi. partir do ponto de contato ali do pé dele, do ponto mais próximo ao solo em relação ao próprio solo. Uhum. Tendo alguma ferramenta ali para alguma escala, né? Sim, e ele Junto na pega daí, no imagem. caso, a cadeira como uma Como uma referência para referência ele. para medir a altura do salto. Então a gente consegue também utilizar isso, cara, de graça. Sim, Eu levo, depois que tu pega a prática, tu leva 2, 3 minutos para fazer isso, top. né? Só com um Excelente. print. Pode passar, por favor, Gabriel. E aí, pegando o que a gente conversou anteriormente, né? Dessa força relativa, que seria ali uma vez a massa corporal para um RM, uma vez e meia, duas. Aqui, basicamente, é um resumo de como que a gente pode estar trabalhando a parte pliométrica, né? Que seria ali até uma vez a gente pode já estar trabalhando com a parte de saltos básicos, né? Fazendo essa familiarização. E depois de uma vez e meia, ou próximo de uma vez e meia, já inserir algumas atividades com aterrissagens sucedidas de salto, aterrissagem sucedida de salto mais sprint, e aí vai para aquele lado que a gente observa muitas vezes no Instagram lá dos times de futebol, que eles colocam, o cara salta uma barreirinha e dá um sprint, por quê? Justamente tem a ver com esse tipo de estímulo. Só que será que todos aqueles atletas lá estão preparados para dar um salto e dar um sprint depois, dependendo de como é feito, da magnitude desse estímulo, Sim. né? Então isso que a gente tem que estar observando e tomando cuidado, porque lá a gente tem casos no esporte de rendimento de atletas que eles são há muito tempo preparados para isso. E aí quando tu pega, por exemplo, esportes mais novos que eu tive a oportunidade de trabalhar no Cesla aqui em Santa Maria, como o pádel e o beach tênis. Tem pessoas que começaram a praticar com 40, 50, 55, 60 anos de idade. E aí, como é que eu vou trabalhar essa parte física? Como é que eu vou trabalhar essa adaptação? O Uhum. corpo leva aí, às vezes, pelo menos 1 ano, 2 anos, 3 anos para se adaptar àquela prática, né? Então, Esses trabalhos de landing aí seriam trabalhos onde tu estaria dando uma ênfase maior no ciclo alongamento e encurtamento. exatamente. Que a princípio a estrutura musculoesquelética já vai estar preparada para receber esse Esse tipo tipo de de estímulo. estímulo. Não que talvez ali com um pouquinho menos da massa corporal não esteja preparado, mas aqui a princípio vai estar mais protegido para ter esse tipo de estímulo. Exatamente. E aí, assim, para quem for aderir essa forma de trabalho, tá? A gente já pode, se a gente tem um planejamento bem feito, a gente já consegue estimar de quando a gente pode começar a adaptar. Então, quando eu tô chegando lá perto de uma vez, eu sei que lá daqui 2, 3 semanas, se eu tenho esse meu planejamento bem feito, eu vou conseguir chegar em uma vez lá a massa corporal para um RM ou muito próximo disso, né? Então, eu já consigo ali nessas 2, 3 semanas antes já começar a dar estímulos básicos, Sim. né? Eu vou ter um risco, vou ter, mas é muito menor, né? Do que fazer desde o início, por exemplo, o trabalho de salto, enfim.
E depois, quando eu chegar lá perto de 1,5 vezes, né, 1,2, 1,3, 1,4, eu já consigo também inserir alguns trabalhos ali com algumas pequenas quedas, ou daqui a um pouquinho trabalhar com baixo volume, que é algo que eu fazia mais, né? Trabalhava nessa linha de, vou trabalhar na altura já, mas vou trabalhar com um volume menor. Ou bem no início até trabalhava com uma altura de queda para depois fazer um salto, um sprint um pouco menor. Enfim, 15, 20 centímetros, um step, por Sim, exemplo. sim, E depois já passava para um trabalho numa caixa de 30, 40 centímetros, enfim, né? perfeito. Pode passar, Gabriel. E aí a gente tem alguns indicadores que também são bem interessantes para trabalhar com medidas desde o início com os nossos alunos, tá? Que seriam medir o índice elástico, que basicamente seria a minha contribuição do ciclo alongamento e encurtamento, que isso também vai me dar um norte muito interessante para saber para onde guiar esse treinamento, né? Claro, eu tenho que seguir toda aquela progressão, tenho que ter uma base de força, isso é indispensável para o esporte. Mas depois que eu chego lá já mais próximo de fazer esse trabalho pliométrico, eu posso estar observando alguns indicadores e esse estudo do Daniel Baker ele nos traz alguns insights bem legais, que seria o seguinte: eu faço o counter movement jump, que é um pulo para cima, Tá, e o squat jump, que eu agacho, faço como se fosse uma cadeirinha isométrica por 3, 5 segundos ali, né? Fico paradinho no meu agachamento e depois eu salto. O máximo que eu consigo, dou um pulo para cima de novo. certo. A diferença desse que eu faço imediatamente, que é o counter movement jump, agachei e saltei, para aquele que eu faço uma pausa embaixo, se ela for menor que 10%, o meu ciclo alongamento e encurtamento, eu tenho uma contribuição dele muito baixa para as minhas atividades. Entre 10 e 20% hoje já é utilizado como um ponto ideal, assim, né? Entre 15 e 20% seria esse ponto ótimo. E acima de 20% ele já estaria alto demais. Eu já estou tendo uma contribuição talvez muito alta do meu ciclo alongamento e encurtamento, mas talvez a minha força não esteja tão. Eu preciso dar uma ênfase maior no trabalho de força novamente, tá? Uhum. Então ele nos traz também essa indicação. Se ele está muito abaixo de 10%, opa, tem que trabalhar um pouquinho mais a parte pliométrica, a parte de potência com o meu atleta. Se ele está muito acima de 20%, opa, será que eu não preciso trabalhar um pouquinho mais de força, dar uma ênfase maior para força? Uhum. Porque assim, depois que eu chego ali em uma vez a massa corporal para um RM, eu já posso trabalhar com um treinamento complexo, que é trabalhar força e potência, talvez até na mesma sessão, né? Utilizando ali a potenciação pós-ativação, que eu faço um trabalho de força primeiro e depois faço imediatamente depois um trabalho de potência para o mesmo grupo muscular, que é uma estratégia que também para otimizar o treino é bem interessante. Então a gente pode ter esses valores aí mensurados através dessas medidas simples que eu posso fazer de forma gratuita também de saltos verticais para estar dando um norte também, tendo mais uma ferramenta para dar um norte para o meu treinamento com esses atletas. Perfeito. Então, para quem está em casa, para ficar mais fácil de entender, é como se o índice elástico baixo teria que dar uma ênfase maior nos trabalhos aonde tem a ênfase no ciclo alongamento e encurtamento, Exatamente. e com o índice elástico alto, tu teria que estar melhorando essa força aplicada dele para que depois ele consiga transferir isso para os movimentos do esporte. Exatamente, exatamente. É trabalhar de uma maneira otimizada. Então, fazendo esse monitoramento regular, Hum, não precisa ser sempre, né? Se eu não tiver condições, mas eu consigo fazer regularmente, eu consigo opa, posso dar uma ênfase um pouquinho para cá ou um pouquinho mais para lá no meu treinamento, um pouquinho mais em força, um pouquinho mais em potência, né? Consigo estar perfeito. tendo esse guia. Pode passar, por favor, Gabriel. Basicamente, esse outro estudo é o que traz essa equação. Acho que pode passar mais um, que daí ele vai aparecer a equação. Ah, Aí, ó. justamente isso, ó. A equação ali. Não vou repassar a equação, tá? Uhum. Depois aí a galera tira um print ou pesquisa até pelo estudo mesmo, né? Pra estar se aprofundando, porque também não é. Isso eu digo muito nos cursos e nas aulas, quando eu vou ministrar, né, Henrique? Gente, eu vou falar aqui, mas se vocês não lerem os trabalhos base depois, vocês vão estar fazendo a técnica pela técnica. Vocês têm que entender o racional da coisa. Uhum. Tem que entender o conceito também. Porque senão vocês vão chegar, vão lá, vão aplicar, mas vocês não vão saber o que vocês estão fazendo. E qualquer coisa que sair desse desenho, vocês não sabem o que fazer. Sim. Então Qualquer tem. coisa que sai daquilo que tu falou aqui, a pessoa já não Ferrou. travou. Ferrou, exatamente. E aí
aqui traz justamente essas indicações dentro dos percentuais, né? Que é menos de 10%, ciclo alongamento e encurtamento. 15 a 20%, posso estar trabalhando com um treinamento complexo, que é justamente eu fazer ali um treino de força junto, né, na mesma sessão do treino de potência. E se estiver acima lá dos 20%, eu vou fazer um trabalho específico de força. Claro, se eu tenho condição, se eu tenho sessões suficientes com o meu aluno de fazer um trabalho separado daqui a pouco, faço. Mas daí vai muito daquilo que é a viabilidade que eu tenho. O que é a nossa rotina hoje, que eu imagino que seja a tua também? A galera treina 2, 3 vezes por semana. Exatamente. E às vezes até o pessoal que treina 2, 3 vezes por semana, por mais que tu controle ali a questão de monotonia e strain, ela fica mais tempo descansando, na verdade, do que treinando, né? Então ela tá sempre num baseline ali onde, cara, vai ser muito difícil essa pessoa estourar, né? E se ela estourar, às vezes não é nem por causa do treino, é porque ela treina essas 2 vezes por semana, aí fora do treino, bebe um horror, negligencia o sono, e aí, cara, não é o treino, né? Não é o treino, porque 7 dias na semana tem 5 de descanso, 5 de repouso e 2 treinando, não tem como, né, estourar. Não faz sentido, Não faz né? sentido, é um cálculo que não fecha. É isso, a gente nem trouxe hoje, na verdade, as escalas ali pré-treino, né, e Uhum. tudo mais. Isso aí também comento nos cursos normalmente, mas a gente tem ali a escala de bem-estar, né, que avalia justamente fadiga, Dor, sono, dor, humor humor e e estresse. estresse, isso aí. Isso. E eu tenho ainda a escala de percepção de recuperação. Eu tenho, Uhum. posso utilizar o salto vertical, posso utilizar um monte de ferramentas para saber como é que eu vou trabalhar com, com aquela pessoa naquele dia, por exemplo, né? Perfeito. Se eu consigo trazer, claro, dia a dia, muitas vezes de estúdio, de trabalho, a gente não consegue utilizar. Agora, se for um trabalho mais personalizado que a gente está desenvolvendo com aquela pessoa, a gente consegue estar utilizando essas métricas aí, né? Para desenvolver trabalhar com mais segurança ou até identificar assim, ó, bah, por que que tu botou aqui que o teu estresse tá muito alto? Até pra ter essa conversa e entender de onde é que tá vindo daqui um pouquinho um possível déficit de desempenho de treino, de força, enfim, em virtude de alguma coisa da rotina. Muitas vezes através dessas escalas que eu consegui chegar no aluno que às vezes ele, bah, mas por que que ele tá hoje fora da concentração normal dele no treino? Bah, tive problema em casa, minha mãe tá doente, minha avó tá doente, aconteceu alguma coisa. A gente começa a criar um vínculo também. E aí, quando a gente traz isso para a parte comercial, que para nós também é importante, porque é o nosso ganha-pão, né, Sim, Henrique? sim. A gente consegue criar ali com o aluno também um vínculo maior com ele. De Perfeito. entender, assim, que, cara, não é só o corpo, ele não é só uma máquina. Ali tem um ser humano que a gente está lidando com ele. E essa parte social é muito importante para reter o aluno conosco. E o nosso papel é esse, né? Fazer a gestão. E a gestão no nosso caso, de tudo. Porque tudo influencia em tudo, né? É uma coisa muito Exatamente. complexa. Eu não sei, acabou ali as imagens, Gabriel? Tem mais alguma? Acabou? Cara, tu trouxe aí algumas formas de avaliar ali o salto contra o movimento sem muito uso da tecnologia. Claro, tem o celular e o app. Mas fala um pouquinho pro pessoal também da plataforma de salto, como é que funciona, para quem tem interesse em adquirir, ou para quem não conhece e pode depois pesquisar como que funciona, né, essa técnica não, como que funciona esse equipamento e os dados que ele te dá. É mais em tempo real, é um recurso, só que às vezes não é muito, que a gente falou, não é palpável, né, para muitas pessoas. Então traz um pouquinho da tua experiência, porque tu já trabalhou também e trabalha, tu tem uma plataforma, né? Sim, vou comentar de maneira geral, tá? Perfeito. Como a gente chama ali, o método mais tabajara até o método mais do padrão ouro, né? Uhum. Essas mensurações 2D que a gente faz com o celular, elas têm que ter um padrão. Então, assim, se eu tiver um tripé, por exemplo, de determinada altura, se eu conseguir posicionar o aluno exatamente na mesma linha da referência que eu vou dar depois lá para o software, né, para o ImageJ, fica mais fácil, eu diminuo o erro da minha Uhum. medida, que toda medida tem erro. Eu posso Sim. pegar o padrão ouro e vai ter um erro, mas o erro é pequeno. Se eu fizer também aqui no método Tabajara, mas fizer bem feito, eu também consigo ter um erro pequeno ali, né? Para minha prática vai valer. Uhum. Não vou fazer um artigo científico, uma pesquisa, um mestrado, um doutorado com essas medidas, mas para minha prática vale muito a pena fazer, né? Então, assim, eu preciso ter muito controle, consigo trabalhar, um celular para trabalhar com isso aí
tu vai gastar R$ 1.500 para fora, tu já consegue um celular com uma frequência de aquisição da câmera que tem que ter ali pelo menos uns 60 Hz. O que é esses Hertz? Em 1 segundo eu tenho 60 imagens. A minha câmera tem a capacidade de captar em 1 segundo 60 frames, né, dentro de um vídeo, 60 imagens. Eu já consigo diminuir bastante meu erro, né, para fazer isso. Depois, o tapete de contato, a plataforma de salto, que seria aí o segundo, digamos assim, dessa escala, o segundo do pódio, que ele vai medir só a altura e a potência. A potência normalmente a gente não utiliza tanto, a gente trabalha mais com a altura do salto mesmo, mas a gente consegue medir muita coisa em tempo real. Então, por exemplo, tu vai fazer um trabalho pliométrico, tu quer saber quando que ele chega ali em 10% de perda dentro da série, dentro do trabalho pliométrico. Eu consigo, com o tapete de contato, medir isso em tempo real. Então, o tapete de contato, nesse sentido, ele auxilia muito no trabalho, e é justamente isso que eu utilizava bastante ele aqui no Cesla, nos atendimentos personalizados, né, com os atletas que eu atendi aqui em Santa Maria, porque daí, dentro do treinamento, já consegue observar o que é o 100% dele naquele dia. Tu faz um teste inicial, ele vai fazendo as séries ali de pliometria e tu vai monitorando em cada série quando ele perde os 10% e nos 10, 15% ali tu encerra a sessão. Encerra a série. 2, 3 minutos de descanso, faz mais uma série. Se ele iniciou a série e já tá em 10% para baixo ali do que é o 100% dele para aquele dia, acabou a sessão. Tá? Então é uma forma também que a gente consegue trabalhar que vai muito ali ao encontro do que se utiliza hoje dentro do VBT, né? Do acelerômetro. Isso, do treinamento baseado em velocidade. O acelerômetro é outra ferramenta que a gente já consegue utilizar para fazer esse tipo de trabalho. Só que o acelerômetro, dependendo da configuração da finalidade que ele é feito, tu só consegue utilizar ele a partir de rotinas computadorizadas, né? Em MATLAB, enfim, para te conseguir fazer a filtragem dos dados, a análise dos dados. Então, ele, dependendo daquele acelerômetro que tu tem, já é mais difícil de trabalhar, né? Da finalidade que tu dá para ele. Tu teria que adquirir um acelerômetro que já vem com a interface ali, com o aplicativo tudo pronto para utilizar e ele já te dá os dados Isso aí. tudo na hora ali. O acelerômetro e o tapete de contato, eles têm valores hoje até acho bem similares. Aí um tapete de contato está em torno de 5.500, R$ 6.000, já é possível adquirir. Não é um investimento tão alto assim para o tanto de coisa que a gente faz com ele. Sim. É uma ferramenta assim muito prática para o dia a dia. E eu acho, eu falava muito pro pessoal assim, cara, se a gente tiver um elastic e um tapete de contato, louco de chique. Sim. Né? Porque a gente já consegue fazer medidas ali, avaliações e tanto mensurar também no dia a dia muita coisa importante dentro do treino, né? Além daquelas medidas subjetivas que a gente consegue fazer, os cálculos ali também de quilagem total, enfim, né? Hoje já tem também plataforma de força, só que daí já vai para 30, 40, 50 mil reais o investimento. Que aí seria o padrão ouro. Tu falou ali, Seria o seria padrão ouro. o terceiro colocado, o segundo colocado, o primeiro colocado Primeiro seria as plataformas de força. Hoje no laboratório de biomecânica daqui da universidade tem, que ela é fixa no laboratório. Até dá para tirar, manusear, mas ela é bem pesada, né? Então pro dia a dia ela acaba já sendo um pouco mais difícil. Já tem modelos portáteis. Meu Deus do céu. Pessoal, tivemos que dar uma pausa aqui porque nesse exato momento a Defesa Civil estava fazendo um teste nos celulares, então ela emitiu um alerta nos celulares, tocou todos os celulares aqui ao mesmo tempo, a gente não achou que estava acontecendo, a gente não sabia o que estava acontecendo, a gente até achou que alguém estava jogando uma bomba aqui em nós, porque era muito barulho, então a gente vai voltar, a gente tomou um susto tão grande que eu não sei se a gente consegue retomar da onde a gente parou, mas a gente estava falando sobre as plataformas e tu falou sobre a plataforma de força que tem lá na universidade, Isso aí. que é o padrão ouro. Que susto, cara, que susto, que absurdo. Porque tocou os 3 celulares aqui ao mesmo tempo num volume absurdo, assim, né? Meu Deus. Mas sobre as plataformas de força, Henrique, na universidade tem, né? Tinham 4 plataformas. Elas normalmente são utilizadas 2 integradas, nesse caso, mas daí, claro, para fim científico.
Hoje já se tem também, eu tenho bastante contato com o pessoal da. Depois eu cobro o merchan do Alex, tá? Boa. Que é da Cefise, né? Que é Uhum. a plataforma que eu utilizo hoje é da Cefise. Que eles têm também plataformas de força portáteis já, pra Ah, utilizar legal. assim no dia a dia e tal. Claro, é menos prático, é bem mais caro, né? Mas hoje já se tem também interfaces ali que a gente consegue ter várias medidas em tempo real pra utilizar também com os atletas e tudo mais. Só que aí, claro, é um investimento Sim, imagino. Bem muito, maior. muito acima, né? Normalmente, quem vai criar um laboratório para trabalhar lá com, não só com esporte, mas para trabalhar com outros públicos também, né? Até porque Uhum. é algo muito nichado, Sim. né? Utiliza ali, acaba comprando e tal, mas normalmente, assim, na prática, inclusive aí é o preparador físico do Corinthians feminino, o professor Ronaldo Cobal, que eu mantenho contato. Ele é fisiologista lá do Corinthians feminino, que é, para quem não conhece, é multicampeão aí nos últimos anos de diversas competições, né? Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, eles acabam aí, acabaram ganhando aí praticamente todos os campeonatos aí, tendo uma hegemonia nos últimos anos. E ele acabou indo para a seleção brasileira junto com o treinador, que é o Arthur Elias, né? Para a Uhum. seleção brasileira feminina. E eles utilizam aí várias dessas medidas do tapete de contato para no seu dia a dia, Que né? legal. E aí, claro, ele até numa conversa que a gente teve, ele, cara, eu não posso compartilhar contigo aquilo que eu faço. Mas quando a gente olha para a literatura, talvez não esteja tão longe assim do que ele está fazendo lá, tá? Ou Só para não seja, dizer que foi ele que me falou também. ou seja, vai na literatura, né? Vai na literatura. E eu acho que assim, Henrique, até uma coisa que eu gosto de comentar em todos os lugares que eu vou. O profissional hoje, se não sair, ele tem que buscar trabalhar dessa forma, que é com a prática baseada em evidência, né? Que tem bastante resistência ainda, né, de Sim. maneira geral. Mas o que que seria esses três pilares da prática baseada em evidência? Eu entender a melhor evidência científica disponível para aquele público que eu estou trabalhando, no nosso caso, né, da educação física do treinamento, as preferências do meu aluno também tem que levar em consideração, porque se eu estou fazendo algo que ele não gosta, pode ser o melhor de tudo. Ele não vai ficar comigo, não vai adiantar. Exato. O padrão ouro se torna o padrão prata, se ele não gosta. Exatamente, né? Então ali eu tenho que levar em consideração a melhor evidência é, disponível, tenho que levar em consideração também essa parte das preferências ali Uhum. do meu aluno, né? Para conseguir desenvolver o trabalho da melhor É. maneira possível, um trabalho completo. E o terceiro, ainda tripé, seria a expertise do treinador. Expertise do treinador, Ele exatamente. conseguir pegar todas essas informações e fazer ali um bem bolado Eu costumo dizer que é o mediador, né? mediador. Entre a parte técnico-científica e aquilo que o cliente gosta e quer, nós somos ali o mediador, a expertise do profissional. Perfeito. Igor, fala pro pessoal aonde que eles podem te encontrar, seja para uma consultoria, para os teus serviços presenciais, cursos, entre outras coisas. Nós tivemos uma pausa esse ano, eu tinha um calendário de pelo menos 6, 7 cursos para ministrar nesse segundo semestre de 2024 em diversas cidades aqui do estado, mas em virtude das enchentes cancelamos todas as agendas, né? Porque a gente não sabia quando que ia voltar. Também tem uma questão de várias cidades que foram muito atingidas, né? Mas o pessoal pode me acompanhar pelo Instagram, especialmente, né? @prof, com F mudo, Igor Barbosa, Profigor Barbosa. Lá tem todos os meus contatos, daí lá no link na bio, né? Tem WhatsApp, enfim. Se quiserem me pedir também por lá os trabalhos, enfim, eu encaminho também lá, galera, é só deixar o e-mail lá, ó, quero os artigos aí da apresentação, mando tudo também. Eu acho que o conhecimento, Henrique, não é algo para ser guardado, porque eu dou o curso, eu não vou dividir aquele conhecimento. Cara, tá disponível para todo mundo na literatura, é só saber ler e interpretar, Sim. né? Então, essa parte também é um pilar que eu prezo muito dentro do curso, da gente fazer primeiro uma parte de entender como interpretar uma evidência científica, porque sem isso não adianta fazer o curso, tu vai ser técnico. Uhum. Agora, se tu entende essa primeira parte, depois tu entende a parte técnica, tu vai sair um profissional técnico-científico. Que isso tá muito bonito em todos os cursos, talvez, de graduação em educação física, e todos os cursos de todas as áreas, na verdade, só que os profissionais muitas vezes acabam sendo muito técnicos e pouco técnico-científico, entendendo como se atualizar de maneira autônoma, né? Exato. Enquanto eu estive na UFSM, prezei muito
por isso. Por É. se ensinar as pessoas a se atualizar sem necessidade de depender de outras pessoas. É que o pessoal quer sempre passar o dedo no glacê do bolo, mas não quer entender os ingredientes que fazem esse bolo, né? Exatamente. Exatamente. Igor, antes de nós finalizar, eu tenho uma lembrança para te dar aqui. Uma lembrança da nossa patrocinadora, a Padoca, te mandou uns snacks de milho aí. A Que nossa beleza. patrocinadora oficial sempre agradecendo, né? Traz esse mimo para os nossos convidados, agradecendo o seu tempo, o seu conhecimento, a sua exposição para ensinar aí o pessoal sobre a sua área de expertise. Então a gente agradece muito a tua presença aqui no Saloscast. Eu que te agradeço, Henrique, pela oportunidade. E espero aí, quem sabe, retornar numa próxima vez pra gente falar de outro tema, porque assim, o tempo é muito curto. Quem sabe a gente não enfatiza aí num próximo em algum tema aí que a galera solicitar. Deixem como comentário já, né? Perfeito, isso aí. O que a gente pode estar tratando aí no futuro. Muito obrigado, Henrique. Merece. Pessoal, para você que ficou até o final, não esquece de deixar teu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Aqui embaixo também vai estar o Instagram do Igor, então se você quiser entrar em contato com ele, é só você clicar no link aqui embaixo. Em algum lugar aqui dessa tela tem um QR Code, nesse QR Code estão os nossos patrocinadores, então a gente já quer agradecer a Fábrica de Suplementos, Dr. Juarez Silva Lopes, a Causo Mais, a Clínica Odontológica Abascal, a SimpleMed e a Trackfield, lá do Shopping Praça Nova. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto. Além disso, aqui embaixo ainda tem um link que leva vocês para as ativações da marca. O que é isso? Se você quiser trazer a sua marca ou a sua empresa para dentro do Saloscast, nesse link eu explico para vocês tudo direitinho, como que vocês podem fazer isso, tá certo? Então, se você tiver esse interesse, só clica no link lá embaixo. Então, para finalizar, deixa teu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas e eu aguardo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.